Promoções 2025 é o tema importante do nosso podcast A Cego. O presidente Sérgio vai também responder às suas perguntas. Além das promoções, vamos falar também sobre concurso público e os problemas do IPASGO. Agora, no podcast A Cego. Minha continência, o meu respeito e a minha consideração. Você que nos acompanha agora toda quarta-feira, 19 horas. Estamos num horário diferente hoje, porque começamos no horário diferente, tivemos uns probleminhas técnicos, mas tudo resolvido. Toda quarta-feira, 19 horas agora, o podcast A Cego, aquele que mais interessa aos policiais, militares e bombeiros militares no estado de Goiás e no Brasil, toda quarta-feira, agora 19 horas com o presidente Sérgio. Você vai se lembrar, você que nos acompanha aqui no último programa, no último podcast, nós falamos com o presidente Sérgio sobre promoções nos bombeiros, promoção recorde, mas em Brasília. Muitas pessoas elogiaram, ficaram satisfeitas, porque isso acaba motivando a tropa, né? Isso acaba trazendo um sentimento dessa necessidade que nós temos em Goiás. Mas alguém também criticou o presidente Sérgio, dizendo, mas vocês estão falando de promoção em Brasília? Não vou falar de promoção em Goiás? Chegou a hora, presidente Sérgio. Boa noite. Luiz Alberto, boa noite. Eu estou até rindo aqui. É porque às vezes as pessoas não entendem, né, a estratégia. E, na verdade, quando falamos ali da promoção dos militares de Brasília, primeiro, uma grande demonstração de reconhecimento do governador Ibanez ao trabalho que os militares de Brasília prestam. E a promoção, para quem sabe o que é o trabalho, o que é uma vida militar, significa mais do que o próprio salário, a promoção. Então o governador Ibanez deu uma grande demonstração ali para os militares de Brasília de valorização. O governador Ibanez, ele demonstra de forma material o reconhecimento, a dedicação e a entrega que os militares de Brasília têm feito em prol do cidadão de bem. Aqui no estado de Goiás, nós não estamos com essa mesma sorte. Até porque todo militar sabe que os nossos quadros encontram-se em um estágio de travamento, de congestionamento. A maioria dos nossos postos e graduações não existem vagas disponíveis. Diferentemente do governo do Distrito Federal, aqui em Goiás nós não temos tido sinalizações claras do nosso governador pelo destravamento e para a realização das merecidas promoções. E é importante registrar e salientar isso. E eu peço a cada um de vocês, ajude-nos no compartilhamento para fazer com que esse material aqui, com que esse vídeo chegue ao nosso governador Ronaldo Caiado. E aproveito aqui para chamar o nosso próprio governador para a seguinte reflexão. Precisamos, governador, reconhecer de forma material os nossos heróis da vida real. Cada policial militar e bombeiro militar do nosso estado de Goiás merece e espera o seu reconhecimento, governador Ronaldo Caiado. Pela sua própria fala, pela fala do próprio governador, ele entrega o governo ao vice-governador Daniel Vilela no dia 30 de março de 2026. E essa data é antes da realização das promoções do próximo ano. Todo o resultado que a segurança pública de Goiás tem alcançado passa de forma direta pelos valorosos policiais e bombeiros militares desse estado. Eu não duvido de forma alguma do sentimento do governador, que de forma insistente propaga e divulga a minha polícia. Eu amo e valorizo a minha polícia. Mais do que nunca, governador, principalmente considerando
que é o seu último ano enquanto governador, até mesmo pela própria idade. Dificilmente o senhor terá outra oportunidade de governar o estado de Goiás. Mostre de forma material, demonstre para cada policial militar e bombeiro militar que o senhor tem esse sentimento, que o senhor respeita e principalmente valoriza. Vários heróis nossos perderam a vida buscando os resultados de segurança pública que o nosso estado de Goiás tem hoje e que, inclusive, foi e é plataforma de lançamento político a nível nacional do próprio governador Ronaldo Caiado. Presidente Sérgio, o senhor usou uma frase aí que traz um sentimento muito, muito bonito. Herói da vida real. E essa é a realidade do policial, o herói da vida real. E todo cidadão de bem, estou falando aqui de cidadão de bem, gosta da polícia, ama a polícia, respeita o policial e tem realmente o policial como herói da vida real. Até anotei essa frase aqui porque ela realmente é muito forte, ela reflete um sentimento e traz uma imagem muito significativa desse profissional que doa a sua vida. Hoje mesmo, quarta-feira, né, tivemos tiroteio. Eu não sei, parece que foi em São Paulo, policial morto e São tudo. Paulo. Não é? Policial morto, porque ele é aquele que realmente dá a vida pela sociedade. É o primeiro que chega no conflito, é o primeiro que chega onde está acontecendo uma atuação, uma ação de um delinquente, de uma pessoa, de um fora da lei, né, de um marginal, quer dizer, aquele que está à margem da lei. O policial é o primeiro que chega lá para socorrer quem está sofrendo com o marginal, com aquele que está agindo à margem da lei, ou então é o primeiro que chega para confrontar, para deter, como o senhor sempre fala aqui, né, para deter a ação de um criminoso ou de um marginal, daquele que está à margem da lei. Mas nós temos agora a promoção. O senhor, inclusive, já relatou para a gente aqui no estúdio, no podcast A Cego. Santa Catarina, presidente Sérgio. Santa Catarina está recebendo um dos maiores reconhecimentos do Brasil em matéria de correção salarial, Luiz Alberto. Acaba de ser aprovado um reajuste de 21,5%. Santa Catarina, que já possui um dos melhores salários do Brasil e que, inclusive, é o primeiro estado em matéria de segurança pública do Brasil, agora, muito provavelmente, vai ser o melhor salário do Brasil. Parabéns aqui a todos os nossos irmãos de Santa Catarina, subtenente Kleber especialmente, que é o presidente da AME Santa Catarina. Com certeza isso passa muito pela articulação do Kleber, mas principalmente pelo reconhecimento e valorização do governo de Santa Catarina. Presidente Sérgio, Santa Catarina com reposição salarial de mais de 20%. Olha que coisa extraordinária, é bom ouvir isso, né? Isso aqui soa como música por ouvido do trabalhador, do herói da vida real do nosso policial. E o senhor tem dito aqui no podcast A Cego também que Goiás está no sentido contrário nesse aspecto, porque, segundo o senhor fala, nós estamos com déficit, né, de reposição. Na verdade, o Estado deve reposição ao nosso herói da vida real. Qual é a média de perdas salariais acumuladas? A matemática, a demonstrada pelos índices oficiais, algo em torno de 16% é o déficit apenas da reposição prevista em nossa Constituição. Porque assim como o salário mínimo sobe todos os anos, o servidor público tem aqui popularmente o direito ao recebimento da data base, que é a correção das perdas anuais, o que é natural. Durante os 3 primeiros anos da gestão do governador Ronaldo Caiado, os militares de Goiás não receberam essa correção. Ficou congelado? Ficou congelado. E todo mundo lembra, Luiz Alberto, que foi um período em que houve uma inflação muito considerável, especialmente em razão da pandemia. Tudo subiu na pandemia, né? Tudo subiu na pandemia. Se você pegar o valor do combustível, do arroz, do leite, dos principais consumos, dos produtos de consumo do cidadão, você vai ver que multiplicou. Então, os índices não acompanharam as perdas.
O que está acontecendo aqui agora no caso de Santa Catarina? O porquê aqui os nossos indicadores apontaram 4 ponto alguma coisa por cento de inflação anual. Santa Catarina está dando 21,5%. Ah, por que Santa Catarina está fazendo isso? Primeiro, é um reajuste salarial, porque os indicadores oficiais não são capazes de repor as perdas provenientes da inflação. Então, nada mais justo do que fazer essa reposição aqui nessa proporção. Agora, no estado de Goiás, e é uma matéria que eu entendo que se faz necessária o governador Ronaldo Caiado corrigi-la antes de entregar ao governo. Até porque nós precisamos carregar o legado do governador Ronaldo Caiado de valorização para todas as nossas categorias aqui de militares estaduais. Parabéns ao governador Jorginho Melo, que é bolsonarista. Jorginho Melo é conservador. E lá ele tem um carinho enorme. Já participei de alguns eventos de militares em Santa Catarina e ele não deixa, dos militares de entidades nacionais, o Jorginho não deixa de participar dos eventos ali em Santa Catarina, dando mais uma demonstração de valorização e reconhecimento tanto dos militares quanto das entidades que representam os militares. Muito bem. O presidente Sérgio está conosco aqui toda quarta-feira no podcast A Cego. Você pode deixar agora a sua pergunta. O presidente Sérgio responde, tá? Deixa aqui o seu like também, por gentileza, o seu joinha e compartilhe aí nas redes sociais, porque aí a plataforma entende que esse assunto é relevante e coloca a gente na prateleira de frente. Então, coloque aí o seu dedo, dê o joinha e entre nessa setinha que tem aqui de compartilhar e compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos de WhatsApp aí também, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso aí a essas informações que o presidente Sérgio traz para a gente toda quarta-feira, 19 horas agora, tá? Podcast A Cego, toda quarta-feira, 19 horas. Então vamos, sem enrolação aqui. Presidente Sérgio, parabéns, muito bom o programa. Eva Carvalho. Eva, obrigado pela participação. Tenente PM Costa. Oi, Costa, tudo bem? Senador Canedo. Um abraço, presidente Sérgio, parabéns. Joacir Costa da Silva, parabéns pelo programa, cada dia está melhor. Obrigado aí pelo carinho da sua participação. Sargento Ribeiro, Posse, Goiás. Você esteve em Posse recentemente, não teve, presidente? Estive em Posse, cidade extraordinária. Mandar aqui um grande abraço. Major Borba, o comandante lá, pessoa que tem um carinho gigantesco da população, das autoridades, e ao nosso representante, meu grande irmão, Sargento Kleber Nunes, pessoa de peso. E é a cidade vizinha, Luiz Alberto, do meu amigo Lucão, que é lá de Guarani de Goiás. Eu faço questão de te convidar para irmos lá comer um frango lá em Guarani, até porque da última vez que estive lá, o Lucão preparou para nós, ali junto com os vereadores em Guarani, com o prefeito, uma recepção muito calorosa. Te convido aqui, viu, para irmos lá. Isso é um bom convite. Então, você pode deixar a sua pergunta, o presidente Sérgio responde para você aqui no podcast A Cego. O Sargento Ribeiro, então, de Posse, presidente, Posse Goiás, gostaria de saber se tem alguma possibilidade do governador Ronaldo Caiado pagar para os policiais que já têm tempo de ir para a reserva, que já tem a disponibilidade de ir para a reserva remunerada, pagar a mesma gratificação que se é pago para o colégio militar, para que esse militar permaneça na ativa. O senhor acha que essa possibilidade, essa previsão? Uma das perdas que nós tivemos durante a gestão do atual governo foi exatamente o abono de permanência. Quando o militar completava tempo para ir para a reserva e optava em permanecer na ativa, ele deixava de pagar ali a contribuição referente a, entre aspas, previdência, porque o militar possui o sistema de proteção social. Ele deixava de contribuir isso e somava ali um pouco, né, algo em torno de R$800. Porém, com a alteração da legislação, isso foi retirado e nós perdemos isso. O que é um dispositivo possível hoje? É a reconvocação para o exercício de atividades administrativas ou aquelas que o governo entender ser possível. Hoje isso já existe, porém apenas para os colégios militares na Polícia Militar, né? Há entendimentos de que é possível aproveitamento em outras frentes. Estamos, por exemplo, com várias
áreas da administração da Polícia Militar com déficit. Processo de passagem para reserva remunerada. Está demorando um tempo absurdo. O militar completa os requisitos, ele cumpre ali, se é 30 anos, ele cumpre 30 anos de efetivo serviço, pega só de serviço policial militar, ele entrou aqui na instituição Polícia Militar, demora algo em torno de 5 meses para ele ir para a reserva, o risco e tudo que ele é submetido, né? É uma matéria complexa que temos cobrado, né, e temos tido pouco avanço nisso. Então, Ribeiro, eu entendo que não seria essa matéria, até porque é um outro instituto, né? O militar precisa ir para a reserva e precisa ser reconvocado, e para essa reconvocação é necessário que haja a vontade das duas partes, tanto o convocante, que é o Estado de Goiás, quanto o convocado, que é o militar, em aceitar essa reconvocação. Ok, deixe a sua pergunta que o presidente Sérgio responde para a gente aqui no podcast A Cego, agora toda quarta-feira, 19 horas, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua participação, vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito, dá uma olhadinha se você não estiver inscrito, ajuda a gente, inscreve no canal também. Presidente Sérgio, o senhor esteve recentemente em Brasília e esteve com o presidente da ANERB, esteve com o capitão também, né? Qual é o capitão? Capitão Augusto. Capitão Augusto, né? E o presidente da ANERB também, o Leonel Lucas, não é isso? Capitão Augusto é deputado federal pelo 3º mandato Isso. em São Paulo. E nessa fala que o senhor esteve com ele, eu vou aqui pelo nome do e-mail, tá? É o Luiz Antônio aqui, é o nome do e-mail dele. Está dizendo o seguinte, o capitão, o senhor poderia ver a constitucionalidade dos aposentados voltar a pagar a Previdência. Quer dizer, acho que a dúvida do Luiz Antônio é essa aqui. É constitucional o aposentado pagar a Previdência? Quer dizer, aquele que vai para a reserva pagar a Previdência? Como é que o senhor vê essa situação? Sempre pagou, né? Então, assim, até 2019, o militar, ele era isento do pagamento da contribuição previdência, a título de previdência, né? Vamos assim denominar, até o limite do teto do regime geral de previdência, algo em torno de 7 mil e poucos reais, tá? Então, até esse valor, o militar não contribuía. Tivemos a emenda constitucional 103 e tivemos também a instituição da Lei Federal 13.954, que instituiu o sistema de proteção social. E tanto na emenda constitucional quanto na Lei 13.954, houve sim a permissão para que o militar passasse a contribuir de forma integral. Temos um projeto de lei, eu não me lembro aqui o número do projeto, que já foi tramitado na Câmara de Deputados, tá, com aprovação, que volta à configuração anterior, ou seja, isenção até o limite do teto do regime geral de previdência, algo em torno de 7 mil reais, ou seja, se o militar recebe 10 mil reais, ele não vai pagar sobre 7 mil, só vai pagar o que exceder esse valor, algo em torno de 3 mil, uma exemplificação básica, tá? Hoje, o percentual é 10,5% de contribuição. Então, 10,5% sobre 3 mil reais, por exemplo, daria 300 reais e não R$1.000, que é o que é aplicado atualmente. O porquê que isso não avançou ainda? Estamos sob a rege do governo federal no comando do Luiz Inácio Lula, né, que publicamente declara odiar, não amar, né, não aceitar, né, e faz todas as gestões do governo federal para trazer prejuízo sim para os militares. Então, nós precisamos melhorar a nossa representação para fazer com que os bons projetos avancem e que nem haja maus projetos. Né? E aí a importância, porque esse projeto está tramitando em Brasília, de o policial militar, as forças de segurança terem os seus representantes em Brasília. Como se elege
deputado estadual, delegado, deputado estadual policial militar, as forças de segurança precisam também de mais representantes em Brasília. O segmento evangélico faz isso, o agronegócio faz isso, não é? Vários segmentos da sociedade, empresarial, outro segmento, sempre procura ter os seus representantes e, especialmente por causa desse momento, o presidente Sérgio sabe disso, você que acompanha a gente no podcast A Cego, a PEC da segurança pública trata de tudo, menos combate ao crime organizado. Quer desarmar a polícia, quer monitorar a polícia, quer colocar a polícia sob o comando do governo federal, sobre o monitoramento do governo federal, né? Quer que os estados só recebam verba se rezar na cartilha do governo federal. Então, faz tudo, menos combater a criminalidade. Então, os policiais, especialmente os policiais militares, precisam também ter os seus representantes em Brasília. Deixa a sua pergunta, o presidente Sérgio responde. Presidente, ainda sobre a questão do IPASGO, aqui é o tenente-coronel Virgílio, PM de Goiás. O IPASGO foi criado para atender o funcionalismo público e os seus dependentes, mas infelizmente, entre aspas, flexibilizaram demais e o resultado é este de não atendimento. E as contribuições são boas por parte do agente público. Como é que o senhor vê essa crise aí que o coronel Virgílio cita? Comandante, é lamentável, né? É muito lamentável a configuração que se encontra o nosso IPASGO. Agora, recentemente, nós gravamos uma matéria aí e foi incrível a participação do público, o quanto está doendo aqui a ineficácia da entrega dos serviços oferecidos pelo IPASGO. É muito triste isso, até porque existe uma histórica construção sobre o nosso plano de saúde. Lamentavelmente, o Estado de Goiás não contribui financeiramente para a saúde dos servidores. É um caso raro, porque os demais estados contribuem financeiramente para a saúde do servidor. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, onde recentemente tivemos visitando e conhecendo a estrutura de saúde lá para os servidores, que é a CACEMES, um exemplo a nível de Brasil, o Estado contribui com quase 50% dos valores necessários para a estrutura da gestão de saúde dos servidores públicos. É uma das nossas demandas. O Estado de Goiás precisa assumir a sua responsabilidade na saúde dos servidores. Aqui, cada servidor contribui com 6,81% da sua remuneração. O Estado precisaria contribuir com mais um percentual, 4%, 5%, porque aí sim teríamos um serviço público, um serviço de saúde dos servidores de forma satisfatória. Podcast A Cego, deixa a sua pergunta, o presidente Sérgio responde, agora toda quarta-feira, 19 horas. Compartilhe aí, ajude a gente a divulgar o novo horário, quarta-feira, 19 horas. Presidente Sérgio, Luiz Ávila, quando um verdadeiro líder se coloca em favor dos associados, com uma representatividade sincera, as respostas e ações positivas acontecem. Parabéns, presidente Sérgio, o meu xará Luiz Ávila. Nobre amigo Luiz Ávila, obrigado, meu parceiro. É de Caldas Novas, é? De Caldas Novas, o Ávila, obrigado pelo carinho de sempre. Grande irmão, grande parceiro. Muito bom. Outro Luiz aqui, Luiz S. Gonçalves. Eu estou indo pelo e-mail aqui, tá? Senhor presidente, a Cego está de parabéns pelo marketing. Mas quais as medidas a nossa associação está tomando quanto ao descaso no pagamento do fardamento, já que vai fazer 4 anos que os nossos policiais não recebem? É o Luiz Gonçalves aqui. Nobre amigo, temos recebido várias queixas quanto à questão do fardamento. É importante salientarmos, tivemos um problema jurídico recente entre a relação estabelecida entre o gestor de fardamento, que é a Fundação Tiradentes, e a instituição. Isso gerou um atraso superior a 1 ano. Tá? E é importante frisarmos isso, que passou a existir um vácuo desse período
E a ausência da entrega do material geraria esse sentimento de não ter o material exatamente hoje. Para além disso, eu tenho ouvido vários militares queixando acerca da qualidade do material, que não ficou bacana, que a ventilação é menos boa do que a anterior, né, que os moldes, o formato não ficou bacana. Nós temos conversado isso com o nosso comandante. O comandante tem uma preocupação enorme sobre essa matéria, inclusive fez questão de nos mostrar uma nova aquisição de coturnos, com muito mais conforto do que isso, e nós vamos estar levando todas essas preocupações ao comando da nossa corporação, ao presidente da fundação também, que faz a gestão. O Coronel Ricardo Mendes sempre tem se mostrado ali de forma muito disponível para conversarmos, dialogarmos, né, e juntos a gente debater isso com o comandante da nossa corporação, que tem sim grandes preocupações acerca da qualidade dos nossos fardamentos. Deixa a sua pergunta, o presidente Sérgio responde toda quarta-feira aqui, 19 horas agora, o podcast A Cego. Darlan Costa, estou pensando em sair desse pasgo. Eu pago a vida toda, pago todo dia, em dia, e o dia que a gente precisa, não tem médico que atende. É a questão que fica a reclamação do IPASGO. Podemos seguir aqui? Podemos seguir aí, concordo contigo, precisa melhorar. Eu vou pelo nome do e-mail aqui, tá? Deixa a sua pergunta que o presidente Sérgio responde aqui no podcast A Cego. Deixa o seu like, se inscreva no canal também, por gentileza aí. Me parece que é Damascena Militair, tá? É o que está aqui no e-mail, tá? Me ajude aí. E a luta dos veteranos sem a imediata? Nada, presidente? Tivemos aprovado, Luiz Alberto, inclusive, tivemos aprovado aqui na Assembleia Legislativa um texto aqui com o objetivo de retornar à promoção aqueles militares que deixaram de ser promovidos entre 2022 e 2024. É uma pauta recorrente nossa, é matéria de justiça. Precisamos reconhecer o direito de cada militar que foi para a reserva. Nos resta uma preocupação aqui, mesmo com o projeto de lei 1149 de 2026, em razão da origem da propositura que foi no Legislativo. Estive pessoalmente, junto com outras entidades, me lembro do Coronel Alci, ali na Assembleia Legislativa. Discutimos pessoalmente com o nosso deputado Major Araújo, sempre muito receptivo, com o deputado Coronel Adailton e também com o presidente da Assembleia Legislativa. O presidente, deputado Bruno Peixoto, havia feito o compromisso de fazer gestões junto ao governador para que o governador fizesse a proposta. Porque a proposta que gera o impacto financeiro, ela é de origem natural do Poder Executivo. Obviamente, o governador querendo, ele poderá sancionar esse texto, porém, mesmo com essa aprovação aqui na Assembleia, nós ainda estamos preocupados quanto ao posicionamento do governador, se ele irá sancionar ou não. E eu aproveito aqui para também transmitir aqui essa matéria ao governador. Governador Ronaldo Caiado, nós precisamos resgatar o direito dos nossos heróis, policiais e bombeiros militares, que foram para a reserva remunerada entre 2022 e 2024 e não levaram a promoção ao posto imediato. Não podemos deixar ninguém para trás, governador. Está em suas mãos agora esse texto que foi aprovado na Assembleia Legislativa para restituir o direito dos nossos heróis, policiais militares e bombeiros militares. Goiás foi um dos poucos estados, a grande maioria dos estados, sequer retirou esse direito dos militares. E aqui em Goiás, e por sinal,
a grande maioria desses militares que foram para a reserva e não levaram essa promoção são segundos sargentos e primeiros sargentos. Ou seja, já tiveram uma carreira muito prejudicada e é matéria de justiça restituirmos o direito desses heróis. Toda quarta-feira, podcast A Cego, 19 horas agora. Ajude a compartilhar, por gentileza. O presidente Sérgio responde às suas perguntas, responde seus questionamentos. Pode deixar a sua pergunta, independente do dia, do horário que você está assistindo o podcast A Cego. Pode deixar aqui que o presidente Sérgio responde você, tá? Presidente Sérgio, o senhor falou dos heróis da vida real. Está chegando também o momento de nós lembrarmos do maior herói da história da humanidade. A sexta-feira agora, chamada Sexta-feira da Paixão, é o dia que o mundo lembra a morte de Jesus. Ele faleceu, ele foi morto, crucificado. A Páscoa vem aí, não é? Então Jesus foi crucificado numa sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira da Morte de Cristo, mas ressuscitou num domingo de Páscoa. E coincidentemente, quer dizer, não foi coincidência, né? Foi tudo preparação divina, porque Páscoa, Pechá, em hebraico é passagem, é a passagem da morte para a vida, né? Então Jesus, de propósito, se entregou numa sexta-feira para que ele pudesse, deu a vida, morreu na sexta para que pudesse 3 dias depois, como ele diz, que ressuscitasse no domingo de Páscoa. E está chegando o domingo de Páscoa aí, mas a gente quer, junto com o presidente Sérgio e a equipe do podcast A Cego, fazer essa menção, lembrar do maior herói da história da humanidade, que morreu para salvar a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não perca, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior herói da nossa vida, da nossa história. E nesse período, aqui na A Cego, o parque aquático estará aberto durante todos esses dias de sexta, sábado e domingo e segunda-feira, presidente. O senhor confirma? É por aí mesmo? Sim, Luiz Alberto. Inclusive, demos publicidade, né? Aqui na matéria de funcionamento. O senhor Psal tem aqui, ó. Temos, eu quero, tá mais fácil, né, Luiz Alberto? Então, aqui no dia 17, quinta-feira, hoje o Parque Aquático aberto. Na sexta-feira até às 19 horas. No sábado até às 17 horas. No domingo até às 17 horas. E na segunda até às 19 horas. E nesse período a administração está fechada, né, por ser feriado. Então é importante atualizar. Por que que esses horários estão diferentes aí dos horários tradicionais? É em razão da ocasião, tá? Da Páscoa, da Sexta-feira da Paixão. É em razão disso esses horários diferenciados para você que queira, né, aproveitar e passar aqui no clube, relembrando, né, Luiz Alberto, sobretudo para quem é cristão, é momento de reflexão, é momento de fazer uma autoanálise, de buscar aqui de forma íntima o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Faça uma autoanálise e eu aproveito esse momento aqui para relembrarmos. Tivemos fatidicamente 3 autoextermínio agora recentemente militares, né? Tivemos 3 militares que perderam a vida, né, por suicídio. E aproveito para pedir a cada um que nos acompanha, dedique um momento de oração pelas nossas corporações, pelos nossos policiais militares, pelos nossos bombeiros militares, pelas nossas famílias. Pedir oração, te pedir, concentre um momento de oração pelos nossos comandantes, pelo povo de bem do nosso estado de Goiás. É um momento muito propício sempre é um momento propício, mas um momento propício especial para estarmos elevando aqui as nossas orações. E a Bíblia ensina a orar pelas autoridades, isso é orar e bendizer as autoridades, isso é muito importante. E nós queremos parabenizar aqui e orar também pela família desses enlutados, dos heróis da vida real, porque e aqueles que estão na lida no trabalho também, né? Vão trabalhar na sexta no feriado, vão trabalhar na segunda-feira no feriado, sempre em prol da sociedade.
E a Cego, o nosso parque aquático está aberto, então, na quinta, na sexta-feira da Paixão, no sábado, no domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição, domingo da alegria, porque Jesus ressuscitou e vive eternamente, vive para sempre, por isso nós podemos confiar nele. Que a bênção do Senhor Jesus, daquele que morreu na sexta-feira, porque amou o mundo de tal maneira, mas ressuscitou no domingo de Páscoa para ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Presidente Sérgio, para finalizar aqui, o senhor disse que ia mandar o senhor pediu para lembrar aqui, o Batalhão Terminal. Teve festa no Batalhão Terminal? Que maravilha! Né? Hoje uma festa gigantesca, comemorando 7 anos. E um número que eu particularmente gosto muito, né? Então é um número que eu me sinto familiarizado com ele, número 7, né? Número da perfeição. Então, aniversário de 7 anos do Batalhão Terminal. Parabéns a cada um de vocês, né, que fazem com que a segurança pública de Goiás seja no padrão que é, padrão FIFA que é, ali no Batalhão de Terminal, área muito sensível, onde transita milhões de pessoas ali através do transporte coletivo da nossa região metropolitana, e o Batalhão de Terminal sob o comando do maestro, né, do nosso grande irmão ali, pessoa extraordinária, Tenente Coronel Tarley, vem fazendo com que o Batalhão Terminal alcance indicadores. Hoje tive no evento, o Coronel Tarley apresentava ali ao nosso chefe de Estado-Maior Estratégico, Coronel Câmara, os indicadores, uma redução superior a 90% dos roubos praticado ali nas linhas, nos terminais, ou mesmo dentro dos ônibus coletivos, tá? Então, resultado fenomenal. Parabéns, Coronel Tarley. Parabéns a todo o efetivo do Batalhão Terminal. Tive hoje entregando o presente de aniversário ao meu grande irmão Arlindo, que é ali do meu CAS. Tive o privilégio de fazer um curso ali na academia com o Andrade, né? E entreguei o presente de aniversário dele também. Agradecer também a Raira, a soldado Raira, que fez o COTER agora, que é o curso de policiamento em terminal, né? Muito bacana, que hoje foi a formatura. Parabenizar todos os formandos e todo o efetivo do Batalhão Terminal. Vocês são responsáveis pela segurança de excelência que tem o nosso estado de Goiás. Muito bom. Podcast A Cego, toda quarta-feira, 19 horas. Pode deixar a sua pergunta, se inscreva no canal, deixe o seu like. O presidente Sérgio responde. Agora, toda quarta-feira, 19 horas, 7 da noite, tá? A todos os heróis da vida real, nosso abraço, nosso carinho, feliz Páscoa. Páscoa é a lembrança do amor de Deus pela minha vida, pela vida do presidente Sérgio, pela sua vida, pela humanidade. Que Deus te abençoe muito. Presidente Sérgio, quarta-feira que vem a gente volta? Quarta-feira que vem, sem falta, às 19 horas. Muito obrigado especialmente a você que é um associado da Cego. Você faz a nossa entidade o tamanho que ela é. A responsabilidade de tudo que nós temos ou de tudo que nós não temos é exclusivamente nossa. Bata na caixa do peito, traga a responsabilidade para si. Você é que faz o mundo do jeito que ele é. A minha continência, o meu abraço e a minha consideração. A minha continência, o meu respeito e a minha consideração.